Bem-vindos, futuros escritores, roteiristas e criativos. Começamos mais um Cine Oficina e este vai ser divertido porque tem exercício e tem muito vídeo legal. Eu sou Marcelo, sou roteirista, sou redator, sou diretor de cena e tenho prêmios em publicidade nacional e internacional e tenho prêmios em curta internacionais. Então vamos às reflexões importantes e aos exercícios práticos de hoje. Tudo para você pensar e depois escrever o texto que vai mudar a sua vida. Para começar, eu quero reforçar um ponto que eu abordo muito. E eu encontrei um vídeo que vai deixar mais claro o que eu quero dizer. O que eu quero dizer muitas vezes com escrever corretamente não é escrever com emoção. Ou não basta escrever corretamente para se descolar da grande massa. E você não vai chegar em lugar algum se não tiver técnica. Eu já repeti 1000 vezes essa questão. E não sei se você já introjetou ela como deveria, tá? Mas deveria. Porém, eu encontrei um vídeo que talvez deixe isso bem claro, tá? Vamos a ele. Eu vou começar mostrando o que é escrever com correção. Ou seja, como você escreve quando não tem técnica, como 90, 80% das pessoas escrevem quando não tem técnica. Vamos lá. Jo, jag gjorde det. Jag gjorde det. Ja, det här är nästan guld, va? Esse é você escrevendo como a grande maioria das pessoas quando não tem técnica. Ó, não tem erro. Perfeito, né? Não emocionou muita gente, né? Passou a mensagem, correto, tá? Tudo ok. Aí, tu entrou numa oficina, o teu mestre era bom, ele começou a te ensinar, tu começou a te dedicar. Vamos ver no que deu, então. Okej. Ja, vad elegant. Fan, jag hade inte... Oh, vad bra det är! Oj, oj, oj! Prestou atenção? Entendeu o que eu quero dizer? Aí tu entrou numa oficina, começou a aprender técnica e o teu texto se transformou numa grande apresentação que levantou o público. É disso que eu estou falando, tá? Essa é a diferença de escrever corretamente e escrever com técnica, tá? E é essa a dimensão que eu estou falando, tá? E tu pode achar exagero, mas não é. Se tu acha exagero, pega qualquer livro de um grande escritor.
E nada te impede de escrever como um grande escritor. O que te impede? E isso eu abordei no episódio passado. Técnica e dedicação. São essas duas coisas que te impedem. Então, é fundamental que você domine narrativa e técnica. Se você tem alguma dúvida, ouça mais uma vez o vídeo que eu mostrei para você. Ouça 10 vezes e ponha isso na cabeça. Sem técnica, você não vai a lugar nenhum, tá? Então, dê este primeiro passo. Se o seu objetivo é: eu gosto de escrever e quero escrever bem, eu quero ser escritor, eu quero publicar, eu quero ser um grande roteirista, eu quero ter roteiros filmados geniais. Se esse é o teu caminho, aqui está a prova do que você deve fazer, tá? Agora, um segundo momento de erudição e conhecimento, a gente pega um grande escritor que vai reforçar algo que eu volta e meia eu digo. Mas sempre é bom ouvir de um grande mestre. No caso, o maior mestre e Deus na Argentina, Borges. Vamos a ele. O todo hombre debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas, o que quieren ser eternas. Então, inclusive a gente fez um episódio dizendo que tudo era inspiração para um criativo, não é? Então, aqui ele fala exatamente isso. Ele diz principalmente para um criativo, para um escritor, né? Tudo é inspiração, né? Principalmente as mágoas, decepções e humilhações e infortúnios. E com certeza, existe até uma teoria que a gente não cria, não escreve, não faz roteiro quando está feliz. Até é possível, tá? Eu acho que a gente produz muito mais quando se está triste ou com problemas, tá? Mas isso até é um fator, e ele usou até esse termo de transcender, e isso é um fator onde o texto, a literatura, o ato de escrever te ajuda. Ele te ajuda a transcender essas dores. Porque ao escrever, ele é um processo de transcendência. É um processo em que tu pega algo difícil, algo pesado e transforma em algo belo, tá? Que é o teu texto, mesmo que seja uma tragédia, tá? Então, por isso que eu digo, quando tu tem a literatura ou roteiro na tua vida, tu ganha um propósito e tu ganha um ato de transcender, tá? Tem a história do Kafka, né? Que é a história de lutar, escrever é lutar contra a morte. Então tu pode ter a transcendência até da tua vida, mas tu já está transcendendo os teus males, digamos assim, tá? O que vale só ressaltar, e que eu sempre ressalto, porque volta e meia eu me deparo com escritores iniciantes, outro dia até aconteceu de novo, e a pessoa era uma médica que trabalhava muito e dizia que escrevia, e dizia, um dia eu tenho que escrever um livro sobre a minha vida. Não, tu não tem que escrever um livro sobre a tua vida, porque esse é o primeiro erro do amador, tá? Eu não falei isso para ela, porque eu não conhecia ela a ponto de dizer isso, né? Então foi simpático. Mas mais uma vez eu relembro, Vargas Llosa, o texto nasce das tuas experiências, das tuas vivências e deve se desprender de ti e ganhar ficção.
o famoso striptease, ao contrário, tá? Então, não escrevam textos autobiográficos. O fato de nascer da tua vivência não significa que ele deva ser autobiográfico. Ele tem que se desprender do autor para virar ficção e se tornar um grande texto. Não esqueçam Vargas Llosa, que eu já repeti 1000 vezes, tá? Bom, não esquecendo isso, tá? Vamos ouvir 10 segundos de Nelson Rodrigues e às vezes 10 segundos de Nelson Rodrigues pode valer por um dia de conhecimento. Vamos lá. Eu acho que a obra de arte, quando nasce, ouviu, é preciso que ela encontre oposição, é preciso que ela desagrade, é preciso que ela irrite, que dilacere. Então, aqui ele confirma mais uma vez, até o Chuck Palahniuk comentou isso, que os escritores autorais não escrevem para fazer amigos, né? E realmente, então a gente tem que entender, e vocês, escritores autorais, roteiristas autorais, têm que entender que essas obras que vocês vão fazer, elas nascem para desagradar a alguns, não vão agradar a todos, elas vão incomodar, tá? E faz parte do processo da arte autoral. Mas eu alerto, e isso é muito importante, tá? Não caiam na esparrela de muitos criativos que existem por aí, e são criativos ruins, de criar coisas grotescas apenas para gerar o incômodo pelo incômodo. Isso não é arte. Isso não é o incomodar da arte, tá? Isso é coisa de quem não tem talento, tá? Entendam, e quando vocês vão ler Nelson Rodrigues, e quando vocês vão ver um Cronenberg da vida, ali tu tem o incomodar da arte, e não o grotesco, tá? Então o verdadeiro artista domina o ofício e ele incomoda através da sutileza, a partir do conceito, a partir de outros subterfúgios, e não do grotesco, tá? O incômodo da arte exige reflexão, aprofundamento, compreensão, e aí vem a contestação. Cuidado, tá? Não caiam nessa esparrela que o Brasil, o cinema brasileiro é o rei de fazer isso, tá? Já foi o rei, já melhorou muito, tá? O teatro faz muito isso, e é por isso que muitas vezes o teatro ele tem uma certa resistência de público, tá? Cuidado, tá? A pura e imediata ojeriza a determinadas palavras, trechos e cenas de arte, tá? Não é arte, tá? Compreenderam? Tá. Agora vamos a um vídeo que traz excelentes dicas. Essas dicas são muito boas, tá? Esse vídeo foi feito para roteiristas que escrevem e que vão filmar, tá? E devem filmar. O vídeo tem 30 segundos e 1000 dicas. E os escritores, prestem atenção, porque tem muita dica que vale para os escritores. Depois eu ajudo um pouquinho, porque como é 30 segundos, ele quer falar rápido, tá? Todo lo que he aprendido en 15 años es hacer cine en 30 segundos. Disciplina es más importante que el talento. No esperes por nadie para hacer tu proyecto. Soluciona problemas con creatividad, no con dinero. Gasta dinero en lo que se refleja en la pantalla. Es necesario que la historia se entienda, a veces es obvio para ti, pero para los demás no. Un buen actor es más importante que una buena locación o una buena cámara. La cámara no importa, los lentes sí. No te dejes influenciar por el cine actual, ve el cine que ha pasado la prueba del tiempo. La edición puede salvarte la película o destruirla. Si no puedes pagar actores, contrata gente que su personalidad se parezca a la de los personajes. Escribe lo que conoces.
años. La preproducción es más importante que la producción. Filma todo lo que humanamente sea posible, al menos al inicio. Entenderam tudo? O cara corre, né, tia? Tá? Parece corrida de cavalo isso aqui. Mas vamos recapitular. O que é bom para escritores e roteiristas? Vamos lá, anote aí. Disciplina é mais importante que talento. Isso é uma verdade não só na literatura, no cinema, nos esportes, tá? Isso é um ponto pacífico. Teve muita gente talentosa que ficou pelo caminho, porque não se dedicou, tá? Não espere que ninguém faça o seu projeto. Isso vale muito para roteirista, mas também para escritor, tá? Não adianta tu escrever e ficar esperando pela editora, né? E não adianta tu fazer o roteiro e ficar esperando para alguém filmar. Tem que correr atrás e fazer acontecer, tá? Seja roteiro ou livro, tá? Resolva problemas com criatividade e não dinheiro. E isso é 100% importante, ainda mais no início, tá? No início quem manda é a criatividade, tá? A história precisa ser entendida. Pode ser óbvio para você e não para o outro. Então, isso aqui entra na questão de tu... Te lembra que eu já falei do Stephen King, de testar com petit comité? Então, tu faz 3 tratamentos, aí tu testa com os teus amigos de bom gosto, etc. Isso é importante, esse processo, tá? Exatamente por isso também. Muitas vezes, os outros não entendem, tá? E se eles não entendem, não adianta tu dizer que tu é o cara mais, o Godard de Porto Alegre, o Godard de Minas Gerais, não adianta, tá? Se apenas tu entender a tua obra, tem algum problema, tá? Ela precisa ser entendida. Ela não pode ser óbvia. Por isso, tu tem que buscar interlocutores para testar a tua obra que sejam adequados. Não é tornar a tua obra óbvia, mas ela precisa ser entendida pelo teu público, tá? Não seja influenciado pelo cinema de hoje, mas pelo que foi validado pelo tempo. E isso vale para a literatura. Então, assim, tu pode... tu deve ver o cinema de hoje, tu deve ler os livros de hoje, mas tenha nos clássicos e nos grandes autores validados pelo tempo, não apenas nos clássicos, as grandes referências, tá? Escreva o que você sabe, escreva a sua verdade, é o que eu sempre digo, tá? Agora, vamos às dicas para os roteiristas. Tem coisas interessantes aqui. Um bom ator é mais importante que uma boa locação e uma boa câmera. Faz sentido, tá? Porque câmera hoje tem muita coisa que dá para resolver. Primeiro assim, bom ator é difícil de encontrar, tá? Mas realmente, bom ator é fundamental. Aqui ele diz assim, ó, ele não diz exatamente isso, tá? Mas eu tomei uma liberdade poética, ele diz, depois eu mostro como é que ele diz. A câmera é menos importante que as lentes, tá? O que ele diz assim, ó, a câmera não importa, o que importa são as lentes. Eu acho que a câmera importa um pouquinho, tá? Então eu digo assim, a câmera é menos importante, mas as lentes são mais importantes, tá? A edição é muito importante e pode salvar ou destruir o seu filme, com certeza. Então, aqui eu agrego 2 sugestões. Primeiro, escolher um bom editor, até vou dar 3 sugestões. Primeiro, escolher um bom editor. Segundo, que esse bom editor, você tenha um acesso e um vínculo bom com ele de diálogo, tá? Porque se tu não tiver acesso a esse editor, ele não vai fazer o que tu quer, ele não vai te entender e tu não vai ter o resultado que tu deseja, tá? E de preferência acompanhe a edição, tá? São essas três dicas que eu te dou, tá?
Agora a próxima dica eu achei muito boa, tá? Se não tem grana, busque atores com personalidades parecidas com os personagens. Com certeza, porque isso aqui é uma visão de diretor, tá? Porque o que acontece? Se o cara não é ator, tá? Ou se o cara não tem a maestria do ator, tá? É um ator iniciante, coisa e tal. É mais fácil ele ser ele mesmo do que ele tentar atuar sendo outra pessoa. Então, tô buscando pessoas com personalidades parecidas com os personagens, vai ser muito mais fácil de dirigir. Porque a ideia é que ele seja ele mesmo. Tá? Mas é uma dica muito boa. Outra coisa, pré-produção é mega importante e é ela que vai garantir uma produção. Exatamente. Planeja tudo que tu vai fazer antes, pensa em tudo que pode dar errado. Isso que vai garantir que a tua produção dê certo depois. Resolver coisas na produção é muito mais difícil, tá? O filme... filme o máximo que puder. Isso também é uma dica legal. E hoje, que não tem película, vocês pegaram essa fase maravilhosa, tá? Tu tem que fazer isso, tá? Filma curta, filme de 1 minuto, filma tudo que tu puder. Filma meme, tá? Desde que seja inteligente, tá? Filma tudo que tu puder com inteligência, tá? Na minha época, quando eu comecei, era película, tá? Tinha o VHS também, tá? E o VHS era feinho, mas também dava para filmar, tá? Mas também era complicado, porque hoje tu filma com o celular, mas tu tinha que ter uma câmera VHS, tu tinha que ter o VHS. Era uma chatice. Se não, era película, era 16 e 24. E era caro pra caramba, daí não tinha como, né? Mas então aproveita esse momento que tu tá vivendo, tá? E filma tudo que tu puder criar de inteligente, tá? Isso vai te garantir uma bagagem absurda para cada vez tu criar melhor. Agora que tu já tem várias dicas, tá? Nós vamos para os exercícios. E lembra que eu te falei que 2 coisas te separavam de Hemingway, de Vargas Llosa, de Stephen King, que eram a técnica e a dedicação. Os exercícios são para que tu trabalhes a dedicação com prazer, com diversão, tá? Então, vamos a um vídeo onde você precisa fazer um exercício que eu vou dizer qual é. Começando agora, vamos ver o começo do vídeo. 9:30 Cape Town now. I'm sorry, sir. That flight is That is a closed. business class ticket. Yes, sir. We could arrange a Do you later know flight. who I am? Então, o começo do exercício aqui é o quê? Um executivo chega no aeroporto apressado, vai até o balcão, dá um carteiraço na atendente, tá? Né? Tu sabe com quem eu sou, né? E agora, o teu exercício, então tu escreve esse início, né? E aí tu já tem o conflito aqui, né? O conflito é, o cara chegou no balcão e deu esse carteiraço. E o teu exercício é escrever, tá? O fechamento dessa situação de uma forma surpreendente. Tu pode escrever pela tragédia, pela comédia, tu pode fazer um plot twist. Tu tem que surpreender o teu leitor, tá? A partir dessa situação. O importante é tu surpreender, tá? Não pode ser esperado, tá? Não pode ser óbvio,
não pode ser morno, tá? Tu tem que surpreender. Agora a gente vai ver como a pessoa que fez o vídeo fechou essa história, correto? I didn't realize. Yeah. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? There's a gentleman here who doesn't know who he is. If anyone is able to assist him, please report to the information desk. Então, vocês esperavam esse final? Eu não esperava. Eu achei muito bom o final, tá? Achei inteligente, tá? De muito bom gosto, tá? Mas vocês podem ter qualquer estilo de final, tá? Pode usar o humor inglês, né? Podem usar a ironia, a sagacidade, a tragédia. Podem fazer uma coisa tarantinesca. Agora é com vocês. Agora, para o próximo exercício, eu vou pegar uma situação real e extremamente insólita. Vamos ver esse vídeo e depois eu vou dizer qual é o exercício. And you, my man, what do you do? I'm an investigator. You're an investigator? What kind? Like for the police? Like war crimes investigator. You're a war crimes... Is that true? Is that true? Oh my God. Jeez, we really went up a notch, didn't we? What are you working on at the moment? What's your... Ukraine. Ukraine. You're working on investigating war crimes in Ukraine. And are you from the UK? No. No, where are you from? Israel. You're from Israel? Great. Oh my God. Jesus Christ. Of all the places you could have said, you're a war crimes investigator from Israel looking at Ukraine. I think the call may be coming from inside the house. Então, vocês viram que ele não falou nenhuma piada, mas a situação era tão insólita. E vocês viram que ele estava realmente tenso com aquela situação. Bom, e eu ficaria também. Então, qual é a situação que aconteceu ali no stand-up? Pelo sotaque do rapaz, parecia que era em Londres, tá? Então ele começou a conversar com uma pessoa na plateia e o cara, o cara era? O cara era um investigador israelense de crimes de guerra na Ucrânia. Olha a figura que estava na plateia do cara. E o cara estava apavorado. É tipo assim, tanto que uma hora ele disse assim, tu não tinha outro lugar para ir. Tipo assim, vem logo no meu show. Ou seja, era um pedido de atentado total ali, né? Investigador de crime da guerra da Ucrânia e o cara ainda era israelense, né? Então era um prato cheio para uma tragédia. E aí é que está a questão. O exercício é um comediante de stand-up conversa com um investigador israelense de crimes de guerra na Ucrânia durante seu show. E agora, a partir dessa situação, você precisa definir um conflito, ou seja, o primeiro ato, na Poética de Aristóteles. Aí você precisa depois desenvolver a deterioração do acontecimento, ou seja, nós vamos para o segundo ato, tá? Para depois chegar no clímax, que é o grande final e o terceiro ato, tá? A partir desta situação. Ou seja, eu acho que é uma situação bem legal. Primeiro porque é real, segundo porque é possível fazer 1000 coisas, tá? E tem até o comediante para tu te inspirar, tu pode até usar a persona do comediante se quiser, mas não é obrigado, tá? Então assim, a gente tem um exercício menor, onde eu já te dou o conflito e tu tem que aquecer as máquinas para fechar e dar o clímax só, mas é um clímax bem desafiador que tu tem que fazer.
E depois tu vai para um segundo exercício, onde é mais elaborado, mas eu te dou uma situação também inusitada, rica e cheia de possibilidades, tá? Para tu desenvolver a tua história. Com isso, com certeza tu já tem diversão para pelo menos uma semana, tá? Eu espero que tu te divirtas bastante com essas duas sugestões de exercícios, tá? Vamos lá, exercita e vá em busca do texto que vai mudar a tua vida. Em breve a gente está de volta com mais Cine Oficina e eu conto com você. Valeu!